Eu desejo saudar a todos, uma vez mais, é um prazer estar convosco nesta sigla 7 minutos e nesta final de tarde eu gostava de falar convosco acerca da necessidade de conhecermos de Jesus. Porque é que é importante conhecermos Jesus? Começo por deixar um texto que é muito importante nós guardarmos no nosso coração, que se encontra na Bíblia, um dos textos mais conhecidos de sempre. É um texto que resume a história que encontramos na Palavra de Deus, e o texto é em João 3,16 e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque é que precisamos de conhecer Jesus? Alguém pode alegar assim: mas eu estou bem assim, eu não tenho... porque há pessoas que vão a Deus, vão à procura de Jesus, da mesma maneira que buscam também solução noutras instâncias para os seus problemas, as suas dificuldades. Mas alguém pode dizer assim: não, mas a vida corre-me bem, não preciso de conhecer Jesus, tenho uma família, tenho um emprego e estou bem assim. É para si que eu quero, é para ti que eu quero falar neste momento. Em Efésios 2,3, a palavra de Deus diz-nos: entre os quais também todos nós andámos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. A palavra de Deus afirma também em Romanos no capítulo 3, versículos 10 e 23, que não há um justo nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, tu e eu, nós temos, independentemente se a vida nos corre bem, se corre mal, se temos mais dificuldades, menos dificuldades, tu e eu temos um sério problema, temos um problema muito complicado, que é o pecado, chama-se pecado. Esse problema é sério. Porquê? Por causa das consequências que traz à nossa vida. A palavra de Deus diz-nos em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Então nós temos um problema sério e precisamos de uma solução para esse problema, porque senão não vamos subsistir. A palavra de Deus diz-nos que há dois padrões de vida que nós podemos ter: ou nós vivemos no pecado, despreocupados, mantemos esta mentalidade de eu estou bem, eu não preciso de nada, ou então nós escolhemos Jesus. Esses são os dois padrões de vida, e os dois padrões têm duas consequências diferentes, têm dois salários diferentes. Se escolhermos o pecado, o salário é a morte, ou seja, a paga, a recompensa do pecado é a morte. Se escolhermos Jesus, então a recompensa é a vida. Então o que é que nós escolhemos? Qual é a tua escolha? Qual é a minha escolha? O que é o pecado? Pergunto. O pecado é a transgressão da lei. A palavra de Deus diz-nos isto em 1 João capítulo 3, versículo 4. Deus instituiu determinadas regras, e as regras que Deus instituiu não foram instituídas para seu belo prazer. Não, Deus criou-nos, Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele instituiu determinadas regras para que nós pudéssemos ser felizes, para nós vivermos uma vida agradável, recompensadora, uma vida realizada. E quando nós transgredimos a lei de Deus, aquilo que acontece é que nós não estamos a viver essa vida. E o pecado é isso, não é? O pecado a palavra de Deus ensina-nos que o pecado é uma tendência natural para o erro que está intrínseca ao homem. É uma ação errada que nós temos em relação ao próximo, em relação às pessoas que nos rodeiam, acima de tudo. E este é o pecado que não tem perdão, digamos assim, porque a menos que nós reconheçamos essa dificuldade e possamos mudar, não há nada que Deus possa fazer por nós, que é a descrença em Jesus, não é? Que é o maior pecado, não é? Quando nós dizemos eu não creio em Jesus. A palavra de Deus diz-nos que quem crê é salvo, mas quem não crê já está condenado, não é? Então o problema do pecado é um problema sério, é um problema grave. A Bíblia diz que o pecado afetou o universo.
afetou os céus, afetou a terra. Nós temos percepção disto, nós vemos notícias e temos percepção disto, que tudo está contaminado pelo pecado. A forma como o homem se comporta tem repercussões na vida à sua volta, na natureza, tem repercussões em primeira instância na tua família, nos teus amigos, nos teus vizinhos, e depois tem repercussões também na forma como nós nos comportamos em relação ao planeta. E os efeitos do pecado, por causa de termos entrado por este caminho, são maldição em relação à terra. Há a morte física, há a morte espiritual, que é a separação de Deus, que é nós ficarmos separados de Deus. Há um castigo, não é, para a humanidade de ter que trabalhar e ter que para podermos alcançar as recompensas e podermos comer, temos que trabalhar, não é? Não era assim, não foi o plano de Deus no início, mas foi assim que acabámos por ficar. Qual é a solução para o nosso pecado? A palavra de Deus ensina-nos qual é a solução. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. A palavra de Deus diz em Romanos 8,1: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 10,9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu quero-te dizer nesta tarde e quero-te desafiar, Jesus é a única solução para a tua vida. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então Jesus é a solução. Jesus é Deus. Jesus é o tema central da palavra de Deus. Jesus sempre existiu, participou na criação. Esse Jesus que viveu há 2000 anos atrás e que veio ao mundo como homem. Esse Jesus que viveu no mundo como Deus. Esse Jesus que é o Filho de Deus e que a própria Bíblia afirma, e ele disse acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a solução. Porquê? Porque ele foi enviado por Deus para que o mundo fosse salvo por ele. Então o meu desejo é que tu possas entender nesta tarde que tu és um pecador. Estavas condenado. Não havia solução para a tua vida. Só em Jesus tu podes encontrar solução. Só Jesus tem solução para a tua vida. Jesus é a única solução para o problema, porque só Ele é que nos pode salvar. Porque Ele é o único que morreu, mas ressuscitou. A fé em Jesus é uma condição para a salvação. A única solução para tu saíres deste problema que te condiciona e que vai ter resultados nefastos na tua vida, não apenas agora, mas também na eternidade, é agarrar-te a Jesus. Então o meu desafio para ti nesta tarde é: agarra-te a Jesus. Jesus é a solução para a tua vida, Jesus é a solução para o teu problema é o pecado, mas Jesus veio salvar-te. Agarra-te a Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um de vós, é o meu desejo. Fiquem com Deus.